A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito das Artes, tem a honra de apresentar o webinar NFTs, o que são e como são protegidos. Evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Cíndia Regina Moraca, presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todos, boa tarde aos meus expositores, a minha colega mediadora, a doutora Thais, boa tarde aos nossos colegas aqui da Secretaria. Eu queria começar agradecendo primeiro a disponibilidade dos nossos expositores hoje em estarem aqui para compartilhar conhecimento. Queria agradecer a diretoria executiva da OAB São Paulo, que tem feito desde o início da pandemia esse movimento muito importante de nos oferecer, na qualidade de comissões, esse espaço e essas ferramentas para que a gente possa estar aqui reunidos ainda que de modo virtual, nessa troca tão importante. Então, eu deixo aqui também um registro, um agradecimento à Comissão de Cultura e Eventos, que tem promovido a divulgação do nosso trabalho. Um agradecimento especial à Danila, em nome da Secretaria das Comissões, à Saine e ao Davi, que hoje está fazendo o apoio aqui com a gente. O trabalho de vocês tem sido fundamental para que pudéssemos estar aqui hoje reunidos. Eu queria começar pedindo a licença para quebrar o protocolo e desejar um feliz e especial aniversário à minha amiga, colega e organizadora desse evento, doutora Thais Capito, que fez todo esse movimento, que estudou comigo esse assunto e que esteve aí nas últimas semanas debatendo e buscando informações para que a gente pudesse estar aqui reunidos hoje. Um grande beijo, Thais. Eu acho que não sei se todos vão concordar, mas nesses últimos meses, vivendo aqui isolamento, distanciamento, duas coisas nos mantiveram em ordem: arte e tecnologia, e acho que o assunto hoje aqui é um conjunto disso, essa modernidade e a importância disso, os efeitos que isso tem trazido para o nosso cotidiano. E como eu estou doida para aprender, eu já queria passar a palavra, então, para o nosso primeiro expositor, o doutor Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, que é advogado, sócio no CB Associado, membro fundador da Oxford Blockchain Foundation, colunista do MIT Technology Review e do Cointelegraph Blockchain Strategies pela Universidade de Oxford e pelo Massachusetts Institute of Technology. É pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER, bacharel em Direito pela PUC e coautor da obra Criptomoedas no Cenário Internacional. Peço desculpas pela pronúncia, se eu errei os nomes. Rodrigo, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Boa tarde a todos. Obrigado, Cíndia. Obrigado, Thaís, e parabéns de novo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Liliane, meu amigo Carlos Aros. Um prazer participar desse evento aqui com todos. Esse assunto, que é um assunto tão relevante, tão importante, como a Cíndia colocou, e também é um assunto de muito interesse de todos, dado o fervor de tudo isso que acontece, o valor de mercado, quando a gente ouve essa nova modalidade de arte aí sendo transacionada. O meu papel aqui hoje, inicial, vai ser tentar explicar para vocês o que são as NFTs, como funciona tudo isso. Eu vou compartilhar minha tela, tentar compartilhar minha tela com vocês, para tentar facilitar esse nosso trabalho. Thaís, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Legal, vamos lá. Quando a gente fala de NFT é o Non-Fungible Tokens, ou seja, os tokens não fungíveis. Mas antes da gente chegar lá, é importante a gente dar alguns passos atrás e falar da tecnologia que possibilitou tudo isso, para que vocês possam compreender de forma mais apurada por que a gente está vivendo esse boom desses novos tokens, tá? Então, blockchain, eu acredito que muitos de vocês já ouviram essa palavra. E o termo blockchain, na verdade, a tecnologia blockchain, ela surgiu juntamente com o Bitcoin, outra buzzword aí do momento, né, dado o valor que a gente tem.
O blockchain nada mais é do que uma tecnologia, uma rede distribuída, que ele permite a transação de valores pela forma digital, sem a necessidade de um banco, uma entidade para tirar de uma pessoa para outra, o que a gente chama do gasto duplo. Então, para vocês entenderem, quando eu envio um e-mail com um arquivo anexado, a pessoa que recebe o meu e-mail com anexo, ele recebe, na verdade, uma cópia daquele arquivo. O original permanece na minha máquina. Então, eu estou duplicando aquele arquivo digital. Com a utilização da rede blockchain, eu não preciso de um banco para debitar da minha conta um arquivo e subir na conta da outra parte o arquivo. O sistema faz de forma automática pela forma como ele funciona. As transações são armazenadas em blocos, por isso o nome block, e chain, porque é uma corrente. Então, esses blocos são armazenados e ligados uns aos outros em corrente, ligados uns aos outros, atrelado com a data em que foram selados. Então, por isso o nome, uma corrente de blocos, né? E isso é o que faz dele ser bastante seguro. Quando a gente olha essa tecnologia, ela surgiu simplesmente para rodar o Bitcoin, para possibilitar que as pessoas trocassem Bitcoins pela rede, tá? Para falar de forma bem simples. Mas com o passar do tempo, isso surgiu em 2008, tá? Então, por mais que a gente fale bastante agora disso como se fosse uma grande novidade, a gente está falando de uma tecnologia que ela tem desde 2008. E ela é o que a gente chama de uma General Purpose Technology, então uma tecnologia que ela permite que outras tecnologias sejam potencializadas. Assim como a luz elétrica, quando ela foi inventada, ela surgiu simplesmente para que as pessoas conseguissem enxergar no escuro. E a tecnologia blockchain ela surgiu também para simplesmente que pudesse rodar a rede do Bitcoin. E hoje a gente está falando aqui de NFT, algo que, quando foi criado a rede blockchain, sequer imaginava que isso poderia acontecer. Então, por isso a gente gosta de dizer que, quando a gente olha essas tecnologias, a gente, comparado com a internet, a gente está quase em 1995, quando foi o início do uso comercial da internet. Então, imagine o potencial e aonde essas tecnologias podem chegar. Então, se hoje a gente está falando de NFT para arte e para outras coisas, que é o que eu pretendo mostrar para vocês aqui também, talvez daqui a 5 anos, 10 anos, a gente esteja falando de outros assuntos que sequer a gente conseguia imaginar nos dias de hoje, né? Então, isso é o que faz dessa tecnologia ser algo tão rico e ter o potencial de mudar muitas coisas. E atrelado a isso, um outro tema que, para nós, advogados, acho que é um tema que passou bastante quando a gente olha essa tecnologia, são os chamados smart contracts, que eles estão intimamente ligados ao NFT. Então, que são nada menos do que programações, códigos de programação de computador que fazem funções autoexecutáveis. Então, os smart contracts, como a gente vai passar mais à frente, eles possibilitam que as regras sejam executadas de forma automática em uma rede blockchain, tanto aplicado para o Bitcoin, quanto para NFT e outros ativos que rodam nessa rede chamada blockchain. E só para fazer um apanhado geral, o que faz dessa tecnologia ser tão importante, por que a gente fala tanto dela e por que agora, então, se busca lançar artes e outras representações digitais dentro dessa rede. O caráter distribuído dessa rede, ela é a rede diferente de um sistema tradicional, no qual você tem uma única entidade que controla todos aqueles dados. No caso do blockchain, essa tecnologia, e quando eu falo blockchain aqui, eu estou falando do que a gente chama de DLT, tá? Então, redes distribuídas em geral, porque blockchain é um tipo de rede distribuída, mas eu estou usando o termo blockchain para facilitar a compreensão de todos. A ideia de uma rede distribuída é que todos os participantes da rede, eles têm uma cópia integral de tudo o que acontece ali nessa rede. Então, isso facilita porque os dados distribuídos, para que essa rede caia, para que alguém consiga corromper essa rede, não basta que a pessoa faça um ataque a uma máquina, a um computador só. Ele tem que atacar a rede como um todo. Caso contrário, ele não vai conseguir derrubar essa rede. Então, olha a robustez de uma rede como essa, a segurança que você traz para quem utiliza. E lembrando daquele caráter de como os dados são armazenados em blocos, as transações, então
tudo que acontece na rede é armazenado no bloco e um ligado ao outro, o que acontece? Ela acaba se tornando praticamente imutável, porque para eu desfazer uma operação que houve, então um NFT eu transferi de uma pessoa para outra, para que eu desfaça aquela operação, eu tenho que desfazer todas as que aconteceram após a operação que eu fiz. Então, isso torna praticamente imutável as transações realizadas em uma blockchain. E a transparência é porque as informações ali colocadas, elas são abertas, em regra geral, para que todos possam consultar. Então, quando a gente fala de NFT, e é o que a gente vai abordar daqui a pouquinho, quando a gente fala muito, poxa, mas como é que eu faço para verificar se aquele NFT é daquela pessoa ou não é daquela pessoa? Como o NFT está rodando numa rede blockchain, você tem o registro daquele ativo, por onde ele passou desde a criação daquele ativo. Então, essa é a beleza da coisa. A gente tem uma completa rastreabilidade de todos os ativos e de todas as operações realizadas. E olhando, entendendo um pouco essa tecnologia, entendendo a grosso modo como funciona o chamado blockchain, essa rede, a gente passa por o que a gente chama do mundo dos criptoativos, que é onde vai surgir a NFT. Então, essa tecnologia, ela permitiu, por meio do Bitcoin, analisando como funcionava o Bitcoin, os pesquisadores, os entusiastas começaram a identificar que era possível a criação de outros ativos que representassem quaisquer outros ativos, ainda que no mundo real, no mundo físico, né? Então, isso passaram a desenvolver inúmeros projetos por aí. Então, hoje a gente tem mais de 5.000 diferentes tokens, criptoativos, sendo transacionados no mercado, e esses tokens têm as mais variadas naturezas. Então, desde NFTs que representam, por exemplo, obras de arte, até tokens que representam imóveis ou que representam moeda. Então, a gente tem uma infinidade de opções. E hoje o valor de mercado desses ativos digitais, desses criptoativos, está na casa de 2,15 trilhões de dólares. Então, aquilo que a gente achava que era uma promessa, não é mais uma promessa, é uma realidade, é um jogo de gente grande já, né? E só para vocês terem uma ideia, esse volume de mercado, metade dele é só do Bitcoin. Então, o Bitcoin hoje tem um valor de mercado de mais de 1 trilhão de dólares. É algo fantástico. E só como curiosidade aqui, a cotação do Bitcoin hoje está em torno de 61 mil dólares, algo como 360 mil reais. Aí, passando para o NFT, agora feito esse overview de tecnologia, de como funciona, como a gente chegou até aqui, o que é o NFT? O NFT é a sigla em inglês para o que a gente chama de tokens não fungíveis. O que são os tokens não fungíveis? É um ativo digital que ele é único e exclusivo e ele traz umas características próprias que ela não pode ser substituída por outro ativo. Então, poxa, complicado o conceito? Complicado, mas vamos tentar explicar aqui. Se eu tenho, por exemplo, deixa eu pensar, eu vou pegar uma saca de arroz. Se eu pegar um grão ou outro, ele é arroz da mesma forma, ele eu tenho o mesmo efeito ali. Agora, se eu for olhar uma obra de arte, um quadro ou outro, ele não é simplesmente um quadro, cada um tem uma característica própria, uma particularidade que torna aquela obra única. Então, eu não consigo ter a mesma relação que eu tenho para esses ativos que a gente chama fungíveis. E isso que torna o NFT tão especial. Então, cada ativo, cada NFT, ele é único. Ele representa algo de natureza única que a gente não consegue intercambiar. E essa é a grande beleza da coisa, diferente do Bitcoin. O Bitcoin é um ativo fungível. Pouco importa a fração que eu tenho, da onde ela vem. É uma fração de Bitcoin. E somada a outra fração, ela vai continuar sendo um Bitcoin. Diferente do NFT. Cada NFT tem a sua característica própria. E os NFTs, diferente do que muita gente pensa, eles não surgiram agora, não surgiram ontem, nem ano passado. Pesquisadores dizem que NFTs existem desde os primórdios da internet. A diferença é que a representação digital de ativos não fungíveis, ela era limitada a redes fechadas. Então, quando a gente tinha os NFTs do passado, eles não eram possíveis de serem trocados ou comercializados de forma aberta. Eles ficavam restritos ao ambiente ao qual ele foi emitido.
Então, eu não conseguiria trocar um NFT emitido por uma determinada plataforma e comercializar ele com outro ativo sem qualquer relação. E essa foi a graça, essa foi a grande beleza do que a tecnologia blockchain trouxe. Porque, lembrando aquele conceito de rede distribuída, de segurança, de transparência, que eu consigo criar um token representativo de praticamente qualquer ativo e que ele pode ser transacionado de forma livre, eu possibilitei a criação de um ativo digital único e exclusivo que ele pode ser transacionado de forma livre entre múltiplas plataformas. Então, hoje, se eu tenho um NFT numa determinada rede blockchain, todas as carteiras que dão sustentação àquele tipo de ativo, eu poderia intercambiar, eu poderia trocar aquele meu NFT dentre esses players. Então, por exemplo, eu poderia vender o meu NFT, trocar ele por Bitcoin, por Ethereum, enfim. Tem uma infinidade de ativos e a gente consegue fazer isso por meio de plataformas próprias de uma forma muito mais simplificada, o que trouxe uma liquidez muito grande a essa nova natureza de ativos, o que a gente antes não tinha, lembrando que eram ambientes fechados. Então, a tecnologia blockchain, ela permitiu uma padronização, uma interoperabilidade, uma negociabilidade, liquidez, porque na medida que eu consigo expor o meu ativo em uma rede muito maior para muito mais gente acessar aquele meu ativo, eu torno ele muito mais fácil de ser comercializado. E a programabilidade, lembrando dos smart contracts que a gente mencionou. Então, hoje, quando a gente fala do NFT, é possível você ter uma representação digital de uma arte que eu consigo, por exemplo, isso já existe, que eu consigo alterar. Então, uma imagem, por exemplo, de uma pessoa sorrindo, eu consigo eventualmente programar que em determinados dias do ano ele esteja com um outro humor. Enfim, é algo bastante interessante essa criação que é feita de forma automática. E o NFT no blockchain, quando que ele surgiu? Isso é algo controverso, os primeiros NFTs na tecnologia blockchain, mas o que tornou ele famoso não foi agora em 2020 ou em 2021, foi lá em 2017, quando a gente teve o boom do Bitcoin, em que o valor de mercado do Bitcoin explodiu à época para $20 mil. A gente teve uma euforia de mercado, então muita gente ganhou muito dinheiro com Bitcoin naquele momento, e criou-se um chamado CryptoKitties, que eram os gatinhos colecionáveis, quase, quem é da minha idade vai lembrar do Tamagotchi, que era um bichinho virtual que a gente tinha, era quase um bichinho virtual, mas de uma forma online, um pouco mais sofisticada, que você conseguia trocar. E na época, em 2017, a febre dos CryptoKitties foi tão grande que ele acabou congestionando a rede Ethereum do blockchain, e ele não era muito bem visto naquele momento, porque as pessoas não entendiam por que um item colecionável, como aqueles gatinhos feitos em pixels, era tão valioso para as pessoas naquele momento. E foi uma febre bastante curiosa na época. E o interessante é que nesse momento que a gente tem o novo boom do Bitcoin, passando aí a casa dos $60 mil, a gente tem de novo o boom dos NFTs atrelados a isso. E a gente acaba vendo casos extremamente curiosos. Eu trouxe aqui algumas imagens só para refletir aqui para vocês, os CryptoKitties aí que eu mencionei. Essa outra imagem que tem várias fotos juntadas aí é de um artista que ele comercializou essa obra em NFT por mais de $69 milhões. Então, o valor, assim, inacreditável se a gente pensar há pouco tempo atrás, né? Uma obra de arte digital sendo vendida a esse valor. E o outro aí é o que a gente chama do CryptoPunk, que foi uma arte criada pelo Larva Labs lá também, que foi vendido a $7 milhões. Mas hoje a gente está olhando muito para o NFT e atrelando ele muito à arte. Então, atrelando essa arte visual. Mas, na verdade, o NFT ele é muito além, ele é muito mais do que meramente arte. Então, quando a gente pensa a criação de um ativo digital, que ele é único e que eu consigo transacionar ele por um mercado secundário, ou seja, eu consigo possibilitar que pessoas troquem esse ativo, eu poderia, eventualmente, ter NFTs de imóveis. Então, eu poderia, eventualmente, ter o registro do meu imóvel, não mais em cartório, mas sim em uma rede blockchain. Eu poderia ter o ingresso do meu show registrado numa blockchain, então com um token, e eu conseguiria vender de uma pessoa para outra sem hoje é uma dificuldade muito grande. Então, você conseguiria, me arrependi de ir no show, consigo vender de uma forma mais rápida, assim como um bilhete aéreo.
Enfim, as possibilidades são infinitas. E um mercado muito forte, para isso que ele cruza muito com arte também, é o mercado dos games. Então, a gente tem os skins hoje dos games, é um mercado de centenas de milhões de dólares, e hoje a gente vê essa migração do que a gente tinha dos skins. Lembrando, o modelo antigo de NFT, que era limitado ali àquele ambiente, quando ele migra para a rede blockchain, eu consigo trocar ele e comercializar ele entre todos os participantes ali da rede. Então, hoje a gente fala muito de NFT atrelado à arte. Amanhã, talvez, a gente pode estar falando do NFT de imóveis. E olha o impacto que a tecnologia pode ter para nós, advogados, em vários setores. Então, no registro imobiliário, assim, é fantástico esse tema, porque ele é muito desafiador para nós, advogados, porque, afinal de contas, caberá a nós a difícil missão de compatibilizar a tecnologia com as leis existentes e, eventualmente, se necessário, auxiliar o legislador na criação de regras específicas para essas novas modalidades tecnológicas que venham surgindo. Acho que o meu tempo está estourando, gente, que eu falo bastante, mas acho que o primeiro recado, acho que era basicamente isso. Agradeço aqui e coloco à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Você até recebeu elogios aqui no chat pela sua didática, sua apresentação foi incrível, e você falou aí dos skins, né, dos games, e eu vou te dizer que não me impressionei com a arte sendo vendida por NFTs, porém fiquei chocada com os tênis da Gucci, aquilo me impactou, viu? Sem me alongar, eu já queria passar a palavra para o nosso próximo expositor, que é o Carlos Aros, jornalista e comentarista de tecnologia e inovação e diretor de conteúdo no Grupo Jovem Pan, editor executivo da MIT Technology Review Brasil, e foi ganhador do Prêmio Comunix em 2019 e 4 vezes vencedor do Prêmio Especialistas na categoria Tecnologia. Carlos, a palavra é sua. Bom, primeiro quero agradecer a todos vocês pelo convite para estar aqui. É um prazer participar dessas discussões, porque a gente acaba também aprendendo bastante. É uma troca muito boa. A gente revê os amigos, Rodrigo, que a pandemia dificulta o encontro, então estamos aqui digitalmente conectados. E acho que é bacana essa sequência aqui, porque o Rodrigo nos dá uma visão geral do ponto de vista técnico, que vai ajudar na construção aqui dessa ideia que eu quero trazer para vocês. Tenho acompanhado já há algum tempo, por força do exercício da minha atividade, a chegada dessas ferramentas, porque são essencialmente ferramentas, de uma maneira tímida até pouco tempo atrás. E quando eu digo tímida, é porque elas não se tornaram tão populares quanto se esperava de início. Elas foram ganhando ali, primeiro, os convertidos. Era mais ou menos como pregar para convertidos. Os grandes entusiastas de todas essas tecnologias já as adotavam e começaram a trabalhar dentro daqueles círculos. Como naturalmente acontece com tudo isso, esse processo ele vem em ondas, não é? Então a gente tem primeiro aqueles que já fazem parte daquela cultura e, portanto, para eles é algo natural, o entendimento sobre o que é uma rede distribuída, o que é um modelo como esse que propõe o Bitcoin, o fenômeno por trás, não é? Porque por mais que se tenha uma visão sob a perspectiva econômica do que é o Bitcoin hoje, por exemplo, como a gente está começando a estabelecer agora com os NFTs, por mais que a gente tenha essa visão, o grande fascínio por trás de tudo isso está na premissa tecnológica que dá sustentação para que essas ferramentas, para que essas tecnologias se viabilizem. Não é? Eu ainda hoje falava sobre isso mais cedo, quinta-feira é o dia em que eu gravo o meu programa aqui na Jovem Pan, e nós discutimos o Bitcoin porque esta semana foi uma semana bastante atípica para o Bitcoin, uma sucessão de notícias absolutamente positivas que impulsionaram o crescimento da moeda, que já passou, nós estamos aí no dia 15 do 4º mês do ano, e já foi mais de 100% de valorização só neste ano. Nos últimos 12 meses, foram 800%. Então a gente tem uma tendência aí de crescimento, porque é uma moeda
cuja escassez está na sua origem, ou seja, há um número limitado de unidades para serem mineradas, e isso, à medida que a oferta se mantém a mesma e a demanda cresce, você tem uma valorização, isso está na lei do mercado, isso acontece com outros ativos, a gente tem com as commodities também esse processo. Mas o grande fascínio, que é o que nos faz estar aqui reunidos hoje, é o aspecto tecnológico. É como essa construção, essa ideia de plataforma, de recursos a serem incorporados, a serem viabilizados para outros meios, como tudo isso tem um impacto no comportamento das pessoas, como isso gera uma nova demanda para o consumidor e como isso afeta a regulação. Qual o papel, portanto, do regulador ao se deparar com uma situação absolutamente inesperada, algo que no universo e no contexto da inovação se chamaria de disruptivo, algo que vem, rompe com um modelo que já é sabido, já é conhecido, já é testado e certificado pelo regulador, que dá fé naquilo como algo seguro para que a sociedade possa trabalhar. E aí, diante desse cenário novo, ele diz, opa, peraí, nós precisamos entender o que é isso. Há alguns anos atrás, quando você conversava com alguém do Banco Central, com alguma autoridade desse setor, as entrevistas eram sempre muito curiosas, porque toda vez que eu tocava no assunto dos criptoativos, e não chame de criptomoeda perto de um regulador, hein? Ele pode pular da janela mais próxima de você se você disser que é uma moeda. Quando você tocava no assunto do criptoativo, havia um desconforto. E eu fiz esse teste recentemente numa entrevista com um executivo do Banco Central, e o papo foi outro. O que mostra que o tempo de maturidade para o regulador, e aí estamos falando aqui do Brasil, ok? Cada país tem o seu tempo, cada país tem o seu conjunto de regras, cada país tem o seu contexto entre vulnerabilidades e pontos de segurança para que isso tudo se estabeleça. O Rodrigo, aliás, é autor de um livro, coautor de um livro que trata desse tema muito bem. Você tem diferenças, portanto, mas quando a gente olha aqui no Brasil, a gente percebe o seguinte: descobriu-se que há uma demanda no mercado, ainda que essa demanda venha sob a premissa econômica e não sob a premissa do fascínio tecnológico que essa ferramenta oferece. O fator transformador é a tecnologia em si. E como blockchain, como a tokenização do mundo, essencialmente é isso que nós estamos tratando hoje, como esses dois modelos que estão juntos numa simbiose, vão transformar as nossas relações comerciais, as nossas relações jurídicas. Mas o grande ponto de virada se dá pelo fascínio econômico e não tecnológico. A tecnologia, nesse caso, ela vem a reboque. O regulador entende, portanto, que, olha, eu não vou vetar, porque já há um movimento incontrolável. É como as ondas de um tsunami. Elas virão. A gente começa a se preparar daqui, porque a onda chegará. Ninguém vai pôr a mão e dizer assim, pare, não vamos deixar que esta onda chegue. Não existe. O movimento já começou. Ele é irrefreável. Então o regulador começou a se preparar de alguns anos para cá e chegamos ao ponto, por exemplo, em que aqui no Brasil nós temos já a obrigatoriedade a partir deste ano de que se declare com um campo específico, ele não é mais outros. Você tem agora a declaração lá dos seus ativos digitais dentro do imposto de renda. A Receita Federal faz esse movimento, o Banco Central sinaliza por meio de entrevistas no Ministério da Economia, manifestações em eventos do setor, que vê com bons olhos a possibilidade de criação de um criptoativo, de uma criptomoeda, já se usa, portanto, esse nome, e você percebe que há esse movimento de acomodação, um movimento de perceber que a inovação ela não deve ser combatida, ela deve ser entendida. O grande risco de se colocar qualquer tipo de inovação sob a perspectiva regulatória é o de inviabilizar a inovação em vez de compreendê-la e absorvê-la dentro de um contexto, dentro de um quadro em que ela faça parte daquilo que vem sendo construído. Porque se a gente for olhar sob qualquer perspectiva, e a apresentação que o Rodrigo fez aqui para nós é fantástica
por isso, nós podemos traçar um paralelo, por exemplo, com o universo do Bitcoin e de outras criptomoedas, com o mercado financeiro e a negociação de ações. Há influência do mercado, há regras, há uma série de registros e protocolos que garantem o controle daquelas relações. Tudo aquilo está feito e certificado. A diferença se dá de que maneira? Um tem um DNA analógico, o outro um DNA digital. E quando você tem por trás, na origem, não é, um DNA digital, você tem a simplificação de processos e de recursos necessários para que aquilo funcione. Quantos intermediários existem na cadeia para que você compre ou venda uma ação? É óbvio que se você está operando ali por meio de uma corretora, se você está operando ali com um intermediário, e evidentemente, em geral, é como acontece, você tem uma máscara que te impede de ver o processo inteiro. Mas ele existe, ele é longo, ele é burocrático. Por quê? Porque ele parte de uma premissa, de um contexto em que nenhuma dessas novas tecnologias existia. Por mais que hoje seja mais simples e instantâneo, porque temos isso aqui, ainda assim a premissa e a origem, a construção é analógica. Quando a gente pula para uma transação com um ativo digital, a gente tem a simplicidade do ponto a ponto. A gente tem a simplicidade de um mesmo código ser gerado, de um mesmo código ser registrado, notificado para todos os que estão envolvidos naquilo. E como eu ouvi hoje de uma especialista que participou do programa, e achei fascinante essa definição, de tão simples chega a ser complexo quebrar a lógica das coisas dentro de uma cadeia de blockchain. O que faz com que o esforço para que se corrompa o sistema seja muito maior do que o benefício em corrompê-lo. A essência dessa tecnologia, portanto, é a simplicidade. Uma simplicidade que a protege na mesma medida. Aqui eu faço uma observação. Não existe sistema inviolável. Esse é o maior engano que se comete no mundo digital. Esse subestimar a capacidade daqueles que entendem mais ou igual a todos nós aquilo que acontece no mundo digital. Portanto, não existe sistema inviolável, mas existem os sistemas que buscam essa proteção de uma maneira muito grande, muito profunda. Esse é o caso do blockchain. A proteção talvez não se dê do ponto de vista de segurança, mas a proteção se dá em uma cadeia de blockchain, ela se dá pela transparência. O fato de que todos estão ali, colocados de maneira muito clara, olhando um para o outro. E isso começa, portanto, a surgir por detrás de todo esse fenômeno econômico, valorizações e esses eventos todos que a gente vem assistindo. Na esteira de tudo isso, nós temos o processo de tokenização. Mas de onde vem? A tokenização, como o Rodrigo também disse, não é algo novo, ela não nasceu hoje. Olha só, estamos tokenizando. A tokenização ela vem de um processo de construção. Um processo que alcança hoje já, de maneira tímida, o universo artístico, foi o que nos trouxe aqui com exemplos bastante claros, a NFT do Monty Python, gênios, né? Mas tem lá a NFT do desenho e etc. A NFT em cima de um tweet do Jack Dorsey, e aí a NBA com uma sacada genial de aproximação com os fãs. E aí, usando a NBA como exemplo, a gente pode traduzir da seguinte maneira. O NFT ele é como se nós estivéssemos permitindo que aquele que é um grande entusiasta de um movimento, seja ele artístico, seja ele social, seja ele econômico, não importa, um movimento, alguém que é um entusiasta, um defensor daquilo, faça parte, se aproprie de um cadinho, de um pedacinho daquele movimento que ele é defensor. No caso da NBA, por exemplo, o fascínio era você poder ser o dono de um pedaço de uma partida, de um trechinho de um momento, ter
o autógrafo de um grande jogador em um daqueles momentos. Esse autógrafo existe? Não. O tweet do Jack Dorsey existe? Não. Eles são abstrações, e que se nós apertarmos a tecla F11 do teclado dentro do tweet do Jack Dorsey, nós vamos ver o que é o tweet do Jack Dorsey. Apertem a tecla F11, F11, né, se não me engano, é isso mesmo. A tecla em F11 no desenho aberto na sua tela do Monty Python, e vocês vão descobrir o que é o desenho. É um monte de linhas. Essencialmente, nós estamos tratando da maior abstração tecnológica que existe, que se materializa de alguma forma. O que dá fé à existência dessas NFTs? O fato de que todos nós, juntos do Criador, assumimos que aquilo vale o quanto se diz que vale. Só por isso, o NFT do tweet do Jack Dorsey atingiu sei lá que valor. Se alguém lembra, me diga aí, porque eu já não me lembro mais quanto valeu. Mas o grande ponto é que não é diferente para aqueles que complicam muito essas histórias do dinheiro, que a minha carteira ficou na minha mesa. Mas se eu tirasse aqui uma nota de R$50, a minha pergunta para vocês é a seguinte: o que diz que este recorte de papel vale R$50? Um imaginário coletivo e um entendimento social que diz que aquele pedaço de papel vale R$50. E quando eu entrego ele para alguém, aquela pessoa dá fé de que aquilo vale os mesmos R$50. Alguém me disse aqui 2 milhões, é quase 3 milhões de dólares. Então, veja, esse processo ele ainda é muito abstrato, porque o dinheiro, os R$50, a gente pega na mão, a gente estoca embaixo do colchão, a gente entra no cofre do banco e diz assim: quero ver o meu dinheiro, quero ver o meu saldo, não acredito no papel, quero ir lá no cofre. Né? No caso de todos esses ativos digitais, a gente acredita no que está escrito, no que está colocado por detrás da criptografia. E o fato de que, coletivamente, nós todos acreditamos que aquilo vale o que vale, combinado a um conjunto de regras muito, muito, muito bem estabelecidas, aqueles que não tiveram oportunidade, eu sugiro, leiam o que está por trás ali da descrição do funcionamento da operação do Bitcoin e do blockchain. É fascinante. Para mim, é uma das coisas mais fascinantes, tecnologicamente falando. A construção, a ideia, a participação de cada um dos agentes. É quase um surto coletivo. Todo mundo acredita que aquilo funciona e estão minerando sem sair da frente do computador. Não é? Então, veja, há um valor nisso, porque existe já, portanto, uma construção social muito bem estabelecida de que aquilo ali faz parte do contexto de cada um de nós. Surgem grandes desafios, e aí eu fecho aqui para não extrapolar o meu tempo. Surgem grandes desafios no meio de tudo isso. O primeiro deles, para mim, se dá no acesso a esses recursos. Porque por mais que a gente fale e comemore que estamos vivendo uma transformação digital acelerada, eu digo, repito, já escrevi isso na Technology Review recentemente. Não é verdade. Nós vivemos uma pretensa transformação digital acelerada. Ela acelerou para quem já estava em velocidade de cruzeiro. Para aqueles que ainda estavam ligando o carro, meu amigo, não acelerou nada. Os que estavam na banguela continuaram na banguela da transformação digital. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que a gente leva este universo para todas as pessoas? Porque a gente precisa descer, né? E chegar lá no primeiro degrau da pirâmide. O segundo desafio, ele é o desafio da inovação. Ela caminha numa velocidade muito, muito acelerada. E a tendência é que essa velocidade aumente ainda mais, porque nós temos recursos e mais recursos à disposição. Como é que a gente absorve?
esse processo sem que a inovação nos engula. Porque nós podemos ser vítimas dessa mesma inovação que nós estamos fomentando. E isso precisa ser entendido no nível mais profundo da sociedade. E o terceiro ponto, acompanhado do desafio de incorporação da inovação, é o do legislador, que já nasceu atrasado, porque não se legisla sobre algo que não existe. Tentaram fazer isso aqui no Brasil, por exemplo, em algumas cidades que proibiram a Uber antes mesmo da Uber operar nos estados em que essas cidades estão. O cara foi lá e baixou uma lei e acabou. Então, legislar sem saber o que é complicado. Ao mesmo tempo, legislar atrasado é tão arriscado quanto. Essa equação, no tempo e espaço da criação de um conjunto de regras, é que precisa ser melhor resolvida para que a gente consiga acompanhar. Eu poderia continuar enumerando os desafios, eu paro nesses 3. Muito obrigada, Carlos. Genial a sua apresentação. Eu especialmente me senti muito contemplada quando você explicou o sentimento de quem se percebe como um entusiasta das coisas, porque é assim mesmo que eu me descrevo aqui nesse mundo das artes. E as suas analogias foram fantásticas, aquela de inovação e onda, foi sensacional, acho que aquilo desenhou, pelo menos para mim, de uma maneira muito clara o que a gente vive. Muito obrigada. Eu já quero, então, passar a palavra para a nossa próxima expositora, que é a doutora Liliane Agostinho Leite, advogada, especialista em Direito Contratual pela PUC, especialista em Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias pela FGV, membro da Diretoria Cultural da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, a ASP, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a BPI, é professora convidada da ESA, dentre outras instituições de ensino de renome. A palavra é sua, Liliane, obrigada. Obrigada, Cíndia, obrigada, Thaís, pelo convite, Rodrigo e Carlos por dividir o painel comigo, e também saúdo toda a nossa audiência que está conosco. Tenho aqui a missão de trazer, de fazer intersecção aqui com o direito de autor. E pela fala do Carlos, será que o direito de autor ele barra essa nova tecnologia? Será que a lei ela precisa ser alterada? Ou a gente já tem ferramentas que podem ser aplicadas nos NFTs com base na legislação autoral brasileira? Eu vou compartilhar a tela aqui para iniciar minha apresentação. E o meu enfoque vai ser com relação à parte do direito autoral, para contextualizar para vocês, já que, como o Rodrigo disse, o NFTs, a tecnologia, hoje a gente está dentro do mercado de artes, mas pode se aplicar para qualquer coisa, e o recorte que eu trouxe para vocês foi mais para o universo da obra de arte, mas NFTs pode ser para uma música, para uma obra audiovisual, para uma obra literária, mas seria outro painel, outra exposição. E o que chamou muita atenção e o que foi a voga, trouxe esse assunto para a gente discutir hoje aqui. A questão no mundo das artes, Nós temos 3 quadros que nos últimos 3 anos, 3 obras de artes que nos últimos 3 anos foram vendidas a cifras milionárias, O primeiro é do David Conway, O Retrato de um Artista, em que foi vendido por 90 milhões. Jeff Koons, na escultura do Rabbit, foi vendido por 91 milhões. E o BIP, ele fez esse quadro digital, ele ficou 1 ano, quando a gente fala assim, ele fez um quadro digital, ele ficou 1 ano fotografando, e depois ele fez essa colagem, nem sei se essa é a técnica correta, mas eu vou dizer que é uma colagem digital, e ele fez uma venda de 70 milhões. Esses 3 artistas são vivos, e o que chamou muito a atenção do mercado foi o quê? Os 2 primeiros quadros, as duas primeiras obras, elas estão no suporte físico, e a última está no suporte digital, e ela atingiu um valor tão grande quanto aquela que estava no suporte físico. Então, a gente imagina, eu acho que o Carlos aí estava falando quem é a pessoa, por que se paga isso, por que se quer isso. E eu fiz um exercício com relação a esse tema, pensando na abordagem que eu daria hoje aqui, mas imagine se Monet, Michelangelo, Da Vinci estivessem vivos hoje e fizessem uma obra digital.
Será que teria um valor menor? Porque não é no suporte físico? Ou a impressão do artista dentro da sua obra é que faz com que ela tenha esse valor tão expressivo e tão grande? Por ser um suporte intangível, um suporte digital, a obra ela tem que ser menos valorizada do que uma obra que está no suporte físico, em que a gente pode pegá-la? Então, fica esse questionamento para vocês. Imagine se Botero, que é um artista colombiano vivo ainda, se ele fizesse uma escultura 3D digital e ocorresse um leilão dessa obra. Por quantas cifras de milhões seria vendida uma obra de Botero? Então, eu acredito que o fato de não estar no suporte tangível, no suporte físico, não faz com que a obra valha menos ou mais, mas a impressão do artista. Quem é esse artista? E aí vem aqui, mas e o digital? Ele é arte? Ele pode ser uma arte? Ele é uma arte, sim. Se a gente se socorrer da Lei 9.610, no artigo 7º, que fala o que são obras digitais, né, o que são obras intelectuais, lá fala que são criações de espírito, então são as criações do homem, né, não da máquina, sob o meu ponto de vista. Eu sei que tem uma discussão ainda sobre esse tema, mas eu parto do princípio que é a criação humana, expressa por qualquer meio, fixada em qualquer suporte, tangível ou intangível. E a lei ela foi tão... é de 98, mas ela falou e que se invente no futuro. Então, a obra de arte, sim, digital, ela é uma obra de arte e ela é protegida pela Lei 9.610, e também tem toda uma legislação internacional, como a Convenção de Berna, que também protege essa obra digital. E a identificação, Liliane? Eu vejo uma obra dessa digital, como que eu vou saber se é do autor ou não? Bom, o autor, ele pode, a lei ela não fala como que o autor tem que designar a identificação dele. A proteção do direito de autor independe do registro, né? Então, a identificação de uma obra de arte que liga ao autor, ela pode se dar de qualquer forma. A lei não determina que ele precisa utilizar o nome completo dele. Ele pode utilizar um pseudônimo, um sinal convencional, qualquer sinal que ligue o autor à sua obra. E aqui a gente já traz a primeira faceta, que é o direito moral de autor, né? É o autor ligado à sua obra, e a lei ela não determina de que forma que o autor ligue a obra dele, é a forma como que ele achar conveniente. Então, se ele achou conveniente fazer a criação dele num suporte intangível digital e ligar a identidade dele, a paternidade dele pelo sistema de NFT, não há nenhum problema, a lei não impede, ele pode fazer essa identificação. E quais são os direitos de autor com relação à sua obra, né? Então, no campo digital, Liliane, muda alguma coisa? Eu criar uma obra no campo digital e no suporte físico, há alguma diferença com relação a isso? Não, não há nenhuma diferença, porque a lei vai falar lá no artigo 28 que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor a sua obra da forma como ele quiser. Esse é um direito exclusivo do autor. E depende de autorização expressa do autor qualquer forma de utilização dele. Então, o fato dele estar num ambiente digital não quer dizer que a gente possa fazer o uso da forma como que a gente queira. Não. Isso cabe a um direito exclusivo do autor, de reprodução, de edição, de adaptação, de tradução, de inclusão, por exemplo, num fonograma, numa obra audiovisual. E quais são os direitos que o comprador tem, né? A gente está falando aí de cifras milionárias de algumas obras de arte, posts do Twitter, o que a NBA fez. Bom, quem comprou? Que direito que ele tem? Ele pode explorar essa obra irrestritamente? Ele tem o direito de exposição, um direito de reprodução? Então, imagine se eu compro aqui, o Rodrigo trouxe esse exemplo aqui dos CryptoKits, imagine se eu compro e eu tenho o direito de colocar aqui, fazer os quadros, expor, fazer uma exposição só de CryptoKits, porque eu comprei, eu tenho esse direito? Não, não tem esse direito, não tem. As diversas modalidades de utilização de uma obra artística são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor não se estende para outra. Então,
quando se faz esse tipo de compra, aí vem a importância do smart contract, por exemplo, você saber o que você está comprando e como que você pode aplicar. E aí, indo para uma vida real, se você compra um quadro, você tem o direito de estampar a imagem daquele quadro, por exemplo, numa camiseta, na capa de um livro? Não, não tem, isso depende do autor, não é porque você comprou aquele quadro que você tem o direito de transformá-los em outras aplicações sem autorização do autor. E, inclusive, se você faz isso, né, se a sua intenção é comprar e já aplicar de outra forma, né, estender de outra forma, você ofende também os direitos morais do autor, porque lá no artigo 24 a gente vai encontrar esses direitos que eles são irrenunciáveis, inalienáveis, aonde que a obra não pode ser transformada sem autorização do autor. E uma vez que ele te concede ele te concede uma autorização para uma aplicação, isso não quer dizer que você vai utilizar ela irrestritamente. Há limites. E a gente não pode esquecer, com relação aos negócios que envolvem os direitos autorais, lá no artigo 4º da 9.610, vai dizer o quê? Que a interpretação desse tipo de negócio jurídico é restrita. Então, pode estar escrito lá, mas a interpretação ela vai ser restrita a partir do momento que há uma ofensa ao direito moral de autor e os direitos da personalidade do autor. Quando você compra, você tem uma licença, por exemplo, do Spotify, você tem acesso a um acervo de músicas que você pode fazer o quê? Você pode pegar uma música daquela, um fonograma daquele e sincronizar numa obra audiovisual? Não, é apenas para a gente escutar, criar playlists, mas jamais sincronizar aquelas músicas, aplicar aquelas músicas em outras obras sem autorização. Por quê? O detentor do fonograma que possui aquele direito. Jamais se pode ter, você aplicar de outra forma sem autorização do autor. E as NFTs, elas podem trazer um ambiente seguro, né? Eu acredito que sim, que elas podem trazer um ambiente seguro a partir do momento em que a gente tiver a certeza de que o que a gente está comprando é do autor. E pela fala do Rodrigo, toda a construção que você tem, você pode ter a segurança que você está comprando do titular daquela obra, do autor daquela obra, ou do autor ou do titular daquela obra. E o que eu acho muito interessante quando a gente fala de obras de artes especificamente, né, e no campo digital, é a questão do direito de sequência, que o autor ele tem o direito de receber 5% do aumento do aumento do preço de venda de uma obra de arte. Então, eu acho que é muito interessante, dentro desse universo de NFT, que essa obra que foi vendida por 70 milhões o ano passado, se o titular dessa obra, quem comprou essa obra, for vender hoje numa casa de leilão, o autor dele, o BIP, ele vai receber, aí, lógico, obviamente que a gente está aplicando a lei, vai ser aplicada a lei americana, mas imagine que se ele fosse brasileiro, 5% ele receberia desse lucro auferido com a venda da obra dele. E eu acredito que dentro desse universo de NFT traz segurança também para o autor, por quê? Porque ele pode ter isso rastreado e garantido esse direito de sequência com relação à venda que as casas de leilões fazem. Eu acho que eu cumpri o tempo que me foi designado, né? É óbvio que é muito longo esse tema. Quando a gente fala de direito de autor, a gente poderia falar sobre música especificamente, e seria outro webinar. Eu quis fazer esse recorte com relação à obra de arte. E deixo aqui meus contatos e agradeço à comissão pelo convite. Muito obrigada, Liliane, pela sua exposição, muito rica, né? Muitos detalhes. Eu que sou uma entusiasta das artes, é isso aí que eu particularmente gosto de aprender. E hoje aqui o sistema foi bruto, vocês trouxeram coisas assim impactantes para a gente, todos vocês. Muito obrigada. Eu acho que foi muito produtivo. Eu, pelo menos, fiz
muitas anotações aqui de coisas que eu quero estudar mais, dentro de tudo aquilo que vocês trouxeram. Eu agradeço a cada um dos 3 expositores. Antes de passar a palavra para a nossa mediadora, queria pedir uma gentileza para todo mundo que está na audiência. A OAB São Paulo deixou aí no chat, ou vai colocar agora, uma pesquisa de satisfação. Eu pediria que vocês respondessem, por gentileza. Isso é importante para que a gente possa aprimorar aqui a qualidade dos nossos eventos. E já na sequência, eu queria, então, passar a palavra para a nossa aniversariante do dia, que é a mediadora hoje. Thaís Capita é advogada com experiência de 10 anos na área de propriedade industrial, é especialista em direito empresarial pela PUC, é certificada em Fashion Law pela ESA e é presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da subseção Jabaquara Saúde, da OAB, é membro correspondente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Santos e membro consultivo também da Comissão de Propriedade Intelectual da subseção Guarujá e também da OAB Pernambuco. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso aí. Gente, a Thaís é mil comissões aqui. Eu vou já deixar mais uma vez meus votos de muitas felicidades pelo seu dia. E, Thaís, a palavra é sua para os seus comentários. Gente, boa noite já, né? Queria agradecer todo mundo, todo esse carinho com o meu aniversário. Eu vi muita gente aqui no chat me desejando parabéns. Muito obrigada pelo carinho. E vamos lá, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre NFTs. Eu estou vendo o pessoal mandando pergunta aqui no chat. Eu vou pedir para vocês a gentileza de mandar aqui nas questõezinhas aqui embaixo, tá? Só para a gente não perder nenhuma pergunta. Eu ia fazer minhas perguntas, né? Mas, como a gente já tem 8 perguntas, vou dar prioridade aqui. Não, tem mais perguntas. Eu vou dar prioridade aqui para quem perguntou aqui no campozinho correto, tá? A Priscila Crespo perguntou: o que leva alguém a investir em itens colecionáveis? Existe uma explicação concreta para isso? E aí? Quem quer responder agora, a gente faz aquele show, tipo, quem apertar primeiro responde, tá? Acho que esse tema, acho que o Aros é a pessoa mais recomendada para falar, mas eu acho curioso, porque, de fato, claro, a gente olha na parte digital, mas o ser humano sempre foi de colecionar, então a gente vê selos e tantas coisas que o ser humano coleciona desde os primórdios, né, da humanidade, enfim. Então, eu, sinceramente, acho que é uma coisa muito particular. Acho que o Aros tem uma visão aí muito interessante sobre isso. Eu compartilho dessa mesma visão, de que o ato de colecionar, ele traz algumas características importantes, entre elas a de um pertencimento a um determinado clube, não é? Eu sou do clube, por exemplo, dos fanáticos por Star Wars. Então, se você for até a minha casa, chegar lá no escritório em casa, você vai encontrar um sem número de itens relacionados. E por aí vai. Mas nesse caso específico, em que você não tem, como eu disse, é uma grande abstração, né? Você não tem ali aquele pedaço da coleção. Você tem supostamente uma parte que alguém cedeu para você por meio de um valor. Essa parte, o que é? É um conjunto de números, é um código, é uma combinação numérica que faz referência àquilo. Hoje, no momento em que a gente vive, que pode ser considerado o hype dessa história do NFT, a gente vai entender que os investimentos começam porque as pessoas querem fazer parte deste movimento inicial. Surgiu também como algo muito particular da nossa história, que é um momento em que a experiência real, a experiência digital, ela também é real na essência, mas a experiência física, ela foi suprimida, em grande parte, por causa do isolamento social, que interrompeu uma série de atividades dentro da nossa rotina. A gente digitalizou uma porção de hábitos. Então, dos mais corriqueiros, a festa de aniversário virou uma celebração por meio do Zoom. É uma experiência menos real do que aquela vivida no salão de festas do condomínio? Não, ela é tão real quanto.
ela não é palpável. Eu não estou abraçando, eu não estou vivendo aquilo fisicamente. Eu estou vivendo fisicamente aqui onde eu estou e colecionando uma experiência que alguém está me oferecendo por meio da tela. Isso tudo que nós estamos vivendo aqui nesse momento é real ou não? Eu diria que é muito real, não é? Estamos compartilhando conhecimento. Estamos colecionando conhecimento. O valor que se tem, ele é um valor de agregado de um conhecimento que se leva. Cada um está levando um bocado desse conhecimento para casa, transformado, e a gente pode transformar em tokens, o pedacinho que cada um entendeu desse nosso conhecimento. Então, hoje, de início, são alguns fatores que estão relacionados a isso. Um movimento de digitalização de alguns comportamentos, ou seja, as exposições de arte foram fechadas, mas eu tenho artistas produzindo e precisam vender esses produtos. Os shows não estão acontecendo, os artistas continuam produzindo música que precisam ser vendidas. Então, você tem uma série de dinâmicas sendo refeitas. Mas há um outro fator que está lá do lado dos ativos, não é? Que agora tem liquidez, como o Rodrigo explicou, que são o Bitcoin e outras criptos. Havia lá atrás uma falta de perspectiva. Hoje se materializou em, eu estava com ele aberto agora há pouco, mas sei lá, 60 e tantos mil dólares. Bom, talvez quem comprou um pedacinho de algo hoje, amanhã tenha muito como valor para negociar. Então, essa relação é de um investimento também, embora não seja como premissa. Os clubes de futebol, alguns já fazem isso. Você tem tokens dos clubes de futebol, você está comprando o quê? Você está comprando um pedacinho do investimento futuro da venda de um jogador lá na frente. É palpável? Não. Essa venda aconteceu? Não. Você está comprando um título a título de promessa. Ou seja, é uma perspectiva, pode vir a ser. Então, hoje a gente vive nesses dois meios. Uma digitalização do nosso comportamento geral e a perspectiva de que isso aqui pode virar algo maior lá na frente. Então, colecionemos agora, façamos parte daquilo que eu apoio, para que lá na frente se materialize de alguma forma. Carlos, até complementando a sua fala, e para o autor é importante, porque hoje a gente está nesse período de pandemia e o meio artístico, quem faz show, quem produz música, não tem o ganho, está vivendo de execução pública de ECAD. Então, muita gente hoje faz o negócio, por exemplo, com música, e até com as artes visuais, você tira da cadeia várias pessoas. Para o artista que tem o caráter de alimento, é o que ele põe ali na mesa, é importante essa tecnologia para ele, porque facilita o contato dele com o público dele. Que também está atrelado a esse comportamento digital. No ambiente digital, a gente replica algo que no mundo físico a gente faz, que é o pertencimento a uma comunidade. Os artistas, eles são líderes de comunidades que se interessam pelo resultado da produção artística deles, música, enfim, artes plásticas, o que quer que se queira. Então, ao manifestar isso e organizar isso de maneira a dividir por meio de tokens essa experiência para que as pessoas apoiem, você também está replicando esse modelo que é tão próprio do digital, da criação de comunidades. Então, num cenário como esse, aqueles que têm comunidades maiores, é o caso da NBA, por exemplo, quanto ela movimenta, tendem a gerar um valor maior e tendem também a ter muito mais itens para serem colecionados dentro dessa lógica de produção por meio de NFT. Né? Carlos, vou começar discordando de você sobre a questão do aniversário, que eu estou considerando que eu não estou fazendo aniversário, porque já é meu segundo aniversário no meio de uma pandemia, tendo que fazer por Zoom, não é nada real. Daqui 2 anos estarei com a mesma idade de 2 anos atrás. Então tá tudo certo. Perfeito, era isso que eu ia dizer. Ele só não é real se não avançou na idade. Não vai avançar. Gente, uma outra pergunta. Deixa, até complementando essa pergunta da Priscila, que a gente está falando aqui de, tá guardando uma recordação, etc. Mas assim, por exemplo, o caso dos gatinhos. Eu acho que é isso que a Priscila quer chegar. Por que alguém compraria um gatinho que está disponível para todo mundo? Vai ter a propriedade de algo que já está disponível para todo mundo. E emendando essa pergunta, eu quero perguntar para a Liliane,
quem comprou esse gatinho pode impedir outros de utilizarem esse gatinho, sendo que ele já está circulando na internet há muito tempo? Eu acho que acho que a história do gatinho, o Rodrigo sabe melhor do que eu. Mas eu imagino que ao momento que você cria aquele gatinho e você tem a exclusividade daquele gatinho, embora você não possa fazer muita coisa com os CryptoCats, né, em termos de fazer camiseta, enfim, outros produtos, você torna o único, só você tem. E foi um pouco do que a gente conversou antes de iniciar o painel. Eu tenho, por mania, de colecionar livros autografados. Eu vou em lançamentos de livro, eu enfrento fila e gosto de ter o meu livro autografado. Hoje eu já não tenho. Eu acho que aí, se tiver alguém do mercado editorial, lançamentos de livros estão acontecendo de e-book e eu quero a assinatura do autor. Vamos aí pensar como que a gente consegue aproximar a assinatura aí no e-book. Vai por certificado digital. Que se torne exclusivo, né? E só eu tenho. Inclusive, você não acha, Liliane, que os autores estão aí deixando de comercializar um produto, porque essa questão do autógrafo poderia valorizar o próprio produto, o livro em si, né? Sim, e quando a gente, você falou aqui da compra do gatinho, né? Quando você vai nos termos de uso da plataforma, lá está dizendo que você só tem o direito de exposição, você não tem o direito de comercializar, de licenciar para terceiros, de aplicar de outra forma aqueles gatinhos. Quando você vai entrando em algumas plataformas de NFT, elas deixam que o artista faça a criação, por exemplo, dentro da própria plataforma, que utilize a tecnologia deles, que feche em blockchain e faça a comercialização. Pela pesquisa que eu vi, você pode utilizar o Creative Commons, mas eles estão criando uma própria política, né? Já existe uma proposta de própria política de licença, e dentro dessa política de licença, o autor, ele não outorga o direito de comercialização em outros produtos, de aplicação de outra forma. Quando a gente fala, por exemplo, de artes plásticas, quando você adquire uma obra, você não adquire o direito de fazer produtos com ela, o direito de exposição, de expô-la, não de fazer outros produtos. Mais alguém? Mas aí só um último ponto. Isso quando a gente olha para um nicho especificamente, que é esse da arte. O mesmo princípio de tokenização pode ser aplicado para N outros processos. Por exemplo, há uma iniciativa de uma construtora aqui em São Paulo, que é a de tokenizar um edifício que vai ser lançado em breve. Uhum. Então, veja, ali não se trata de uma coleção, se trata de uma aplicação para investimento. Então, você tem dimensões diferentes dentro de uma mesma premissa tecnológica. Quando eu digo que a gente está colecionando um item, a gente está colecionando um item. No caso de uma obra de arte, ela pertence a alguém e você está prestigiando este alguém, dizendo que você apoia o trabalho. Vamos fazer essa leitura bem simples, né? Quando você está fazendo esse processo de tokenização, o exemplo que eu dei dos clubes de futebol, se não me engano, o Vasco tem isso aqui no Brasil com o mercado Bitcoin, mas acho que Barcelona, enfim, tem outros clubes do mundo que também tem esse mesmo processo. Você está comprando um ativo por meio de um token que lá na frente valerá tanto. Então, você também está atuando como maneira de investimento. No caso do clube, a gente tem os dois aspectos contemplados. É a participação efetiva de uma paixão, ou seja, eu, torcedor do time X, agora sou o dono de um pedacinho do clube. É uma lógica a ser percebida, é uma forma de colecionar. Eu tenho a camisa e também tenho um token que me diz que eu sou dono de um pedaço desse clube, né? E você também tem um ativo para investir. A gente não pode nunca atrelar a tecnologia, não é, o princípio tecnológico a um modelo, porque aí a gente vai olhar e inviabilizar todo o resto. É o caso do Bitcoin com o blockchain. Até pouco tempo atrás, era quase Sandy Júnior, né? Uma pessoa só. Não, tem Sandy e tem Júnior. Eu tenho o blockchain e eu tenho o Bitcoin. São coisas separadas, que estão juntas por ocasião de uma necessidade que existe entre eles. Então, no caso de NFT aplicado à arte é isso, aplicado ao mercado imobiliário é outro, e por aí vai.
A gente até teve, nós fizemos um grupo para a organização do evento, a gente até trocou um e-mail sobre uma planta que foi vendida por milhões de reais, né? Uma planta de um, eu não lembro se era de uma casa, eu não lembro, era uma planta de uma, era isso, né? De uma casa, de um prédio, e ela foi vendida por milhões, e ela estava em NFT. Então, ela foi vendida como NFT por milhões de reais. Então, sai nesse desse caso âmbito. era virtual, tá? Nesse caso era virtual. Não é um E imóvel. também, gente, acho que em termos de valor, a gente não pode esquecer também o momento que a gente vive de uma completa euforia do mercado cripto. Então, a compra desses NFTs, eles se dão por meio de criptoativos, então por meio de Bitcoin, por meio de Ethereum. Então, são ativos que valorizaram muito nos últimos meses, assim como aconteceu em 2017, quando surgiu os CryptoKitties. Então, hoje você tem muitos criptomilionários, né, decorrentes desse boom aí do Bitcoin, e acaba diversificando, buscando essas outras formas, e até pelo que o Carlos falou lá do famoso FOMO, né, o Fear of Missing Out, né, não podemos ficar fora dessa onda que está passando, né. Falando sobre isso, recomendo o Instagram da Cíndia RM, porque ela falou, ela tem um artigo sobre isso e ela posta sempre sobre essas questões aí. Pessoal, eu vou tentar acelerar as perguntas, porque a gente tem muitas perguntas, tá? Então, vamos tentar ser objetivo só para a gente não extrapolar muito tempo, tá? O Alexandre Ferreira, ele atua na área de PI e ele falou que gostaria de saber quais, isso é mais para o Rodrigo, tá? Gostaria de saber quais os parâmetros normativos que podemos utilizar sobre as demandas judiciais que envolvam blockchain, considerando a inexistência de legislação específica e a falta de conhecimento do próprio judiciário. Desculpa, não sei quem fez a pergunta. Alexandre. Alexandre, obrigado pela pergunta. O ponto é, assim, blockchain, a tecnologia é o sistema por trás, tudo depende do que você está tratando. Então, você está tratando de uma questão judicial que envolva um token que tem valor mobiliário, você está discutindo uma titularidade de um Bitcoin, o que está sendo discutido é muito abstrato, é difícil entender. Seria o mesmo que um negócio feito na internet, que lei? Depende do negócio que você está fazendo. O blockchain acaba sendo, nesse caso, o meio, e não a atividade em si. Então, por isso precisaria entender um pouco melhor o caso mais em concreto. Outra pergunta para você, Rodrigo. Você faria um paralelo do NFT com a desbancarização? Esse tema é muito legal, já discuti bastante com Aros, questão da desbancarização por meio da tecnologia. O NFT em si, não, porque a gente está falando enfim, de um ativo, de um item único ali, então fica mais difícil. Mas a tecnologia em si, a tecnologia que permite o funcionamento, a emissão dos NFTs da forma como ele é hoje, sem dúvida. É o que a gente já vê acontecendo muito hoje com o crescimento. Então, tem muito jovem que ele tem, às vezes, ele tem ali uma carteirinha de Bitcoin, mas ele ainda não tem a sua conta em banco. Então, sem dúvida alguma, essa tecnologia que permite a transação entre pessoas, como o Aros falou, P2P, né, direto, entre uma pessoa para outra, trazendo para o mundo digital quase que as propriedades que a gente tem no mundo físico em transacionar valores, ele é muito rico e possibilita, sem dúvida alguma, a gente pensar no aumento da desbancarização, ainda mais se a gente partir para o que a gente chama dos stablecoins, que aí já é um outro assunto, que são os tokens representativos de ativos estáveis, que aí você consegue saber o valor dele de fato para usar, enfim, na vida cotidiana. Perfeito. Plínio perguntou, eu acho que também vai para você, Rodrigo. Lembra que a questão das criptomoedas não eram regularizadas de modo que até as sucessões em caso de falecimento do titular eram prejudicadas. Me surpreendi com o fato delas entrarem no imposto de renda. Já a regularização de criptomoedas aqui no Brasil, criptoativos, certo, Carlos? Não é criptomoedas. Se perguntar para alguém da Receita ou do Banco Central, vão dizer que é um criptoativo, que é um ativo digital e não uma moeda. Moeda só tem o real aqui. Na verdade, Thaís, quando a gente olha essa questão, então, não é muito verdade que a gente não tem uma regulação aqui. Hoje a gente tem, primeiro, a questão do Bitcoin, ele já é reconhecido como um ativo perante a Receita Federal para fins de declaração, salvo engano, desde 2014, tem na instrução
da CVM de declaração, da Receita Federal de declaração de imposto de renda, como ele deve ser declarado, e desde 2019 a gente tem um regulamento específico, lá IN 1888, que ela traz todo o tratamento que se deve ter do ponto de vista fiscal de declaração, e hoje ele é reconhecido como um ativo. Então, para fins sucessórios, para qualquer outra finalidade, ele é um ativo, você consegue, inclusive, você deve declarar no seu imposto de renda e, consequentemente, ele entraria para fins de uma sucessão aí, se constante na declaração de imposto de renda de alguém. A dificuldade que a gente tem é que, como ele é quase que um ativo ao portador, então é aquele famoso discussão, o caso famoso, como eu tenho a minha chave privada do Bitcoin, se eu não deixar essa chave privada em algum lugar e eu vier a falecer, ainda que você veja no meu imposto de renda que existe ali aquele Bitcoin, você não consegue ter acesso a ele. É como se tivesse um cofre de vidro blindado, você consegue ver o dinheiro que tem lá dentro, dinheiro, né, o Bitcoin, mas você não consegue manejar. Então, esse é um ponto. Sobre esse aspecto, a gente talvez não possa dizer que formalmente se criou um conjunto de regras para os criptoativos aqui no Brasil, como se tivessem sido escritos originalmente para isso. Eles estão enquadrados em um conjunto de regras que já existiam, que foram adequadas para que explicitamente se mencionasse o termo, né, a fim de que se entendesse que, olha, estou falando que isso aqui é um gato porque isso aqui é um gato. E aí fica claro aquilo. Mas é um ponto importante, e principalmente quando eu converso com os executivos das exchanges, o que eu mais escuto, e mesmo os grandes investidores, os caras que estão desde o começo nessa brincadeira, o que eu mais escuto é o seguinte: Aros, o fato de a Receita Federal entender que dali se extrai um lucro e que esse lucro precisa ser taxado é o melhor sinal que se poderia ter para a aceitação dentro de um ambiente formal, de um ambiente regulatório formal. É basicamente como se a gente dissesse o seguinte: eu não vou taxar porque isso tampouco gera resultado. Então, fique aí, você continua marginal. No momento em que se diz, opa, há agora um entendimento de que isso aqui gera receita, isso aqui movimenta um pedaço da economia, então eu trago para debaixo do meu olho e digo, agora eu vou taxar porque você cresceu a ponto de se tornar importante. Traduzindo tudo isso se não pode vencê-lo, junte-se a eles. Mas a melhor sinalização que poderia haver para qualquer ativo é essa. E as criptos conseguiram esse status. Então, só de não inviabilizar, já é o maior golaço que se poderia ter. Pessoal, temos 9 minutos, então eu vou tentar correr aqui só com mais algumas perguntas. Tem um movimento no exterior para fracionar a propriedade de um NFT, permitindo que centenas de pessoas sejam proprietárias da mesma obra. No ponto de vista da legislação brasileira, isso poderia ser visto como investimento, cabendo uma possível regulação por parte da CVM? Eu imagino que ele está pensando que a grande discussão que se tem hoje em relação aos tokens, isso é uma discussão que ela não é tão recente, é qual a natureza dos tokens à medida que você possibilita um mercado secundário para transacionar aqueles ativos. A dificuldade, o que eu não consegui entender um pouco ali, mas o que é o importante? A gente tem que entender qual é o ativo subjacente ao token em questão. Então, no caso a princípio, no caso de um NFT, eu não consigo enxergar um NFT sendo transacionado como um valor mobiliário. Afinal de contas, ele ou está representando uma arte, ou ele acaba sendo o próprio ativo ali em si. Então, isso não entendo ele como sendo um valor mobiliário. Aí, a discussão já passa a ser outra quando a gente passa a falar de tokens representativos de participação de companhias, de títulos de investimento coletivo, ou de crédito. Aí, sim, a gente passa a ter essa discussão. E ela é muito sutil, porque o regulador, a lei que trata de valores imobiliários, ela é um tanto quanto abrangente, ela não é restritiva, então ela permite interpretações a depender de como a natureza desses tokens vão se desenvolvendo. E como a gente já viu no passado, muitos desses tokens eles acabam tendo um caráter híbrido, eles até surgem com uma determinada finalidade e natureza, e na medida da sua vida, digamos, ele vai tendo outras finalidades e outras utilizações. Então, por isso que, de tempos em tempos, a gente vê uma revisão, principalmente do regulador norte-americano, que é a SEC, que é o equivalente à CVM, ela vem revisitando de tempos em tempos alguns desses conceitos, e isso acaba, de certa forma, gerando
uma certa insegurança em muitos no mercado, mas especificamente no caso do NFT, neste momento eu não tenho essa visão de que poderia ser configurado ou caracterizado como um valor mobiliário. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta, gente. Eu sei que tem muitas dúvidas aqui. Fica até a ideia aqui para a OAB para a gente fazer um novo evento sobre NFT, porque tem muita coisa para ser falado ainda. Então, eu vou fazer uma última pergunta que fizeram para a Liliane. O direito de expor a obra, que é transmitido ao adquirente das obras de artes plásticas, abrangeria a exposição ao público? Nesse caso, a aquisição de NFT de determinada obra garantiria ao adquirente o direito de exposição em redes sociais, por exemplo? Nós encontramos a resposta na Lei 9.610, de 98, que você vê que a gente recria, a inovação vem, mas a gente tem aqui legislação que trata sobre esse tema. O artigo 77, ele diz que, salvo convenção em contrário, então, salvo contrato que for assinado entre o autor e o comprador, né, quem aliena, quem vende esse objeto, ele transmite o direito de exposição, mas não transmite o direito de reprodução. Então, quem compra, ele pode fazer a exposição, ele não pode fazer a reprodução. E aí a gente tem que lembrar que lá no início da lei fala, salvo disposição em contrário. Esse ato de compra, ele pode conter muito mais regras aí. Perfeito. Eu queria aproveitar para agradecer a Cíndia por essa oportunidade, agradecer pelo carinho de sempre. Foi um prazer comemorar meu aniversário com vocês. Eu adorei. Muito obrigada pelo carinho de todos, pela exposição de todos. Vocês foram incríveis. E em breve a gente faz um novo evento para conseguir responder a todas as perguntas. Perfeito. Se alguém tiver alguma última manifestação de vontade, fale agora, porque depois vamos parar de gravar. Se vocês não tiverem nada a acrescentar. Posso fazer um último comentário? Um fato interessante, assim, para quem se interessa pelo tema, já fazendo um jabá, né, Aros, aproveitando, quem se interessa pelo tema, a revista do MIT Technology Review Brasil, no seu website, até o Aros pode falar com mais propriedade, ela traz muitos desses temas e tem alguns artigos muito interessantes sobre NFT, explicando em detalhes como funciona, trazendo alguns exemplos. Então, quem tiver curiosidade, eu recomendo fortemente acessar ali, que tem muito conteúdo interessante. Aros, eu não tenho o endereço, se você tiver. Acho que até uma das perguntas lá no Q&A era sobre recomendação de livros, enfim, publicações a respeito. E a gente tem, infelizmente, entre os colunistas da Technology Review, figuras como o Rodrigo Borges, o Cristian Aranha, Tatiana Revoredo, enfim, que são referências quando o assunto é blockchain, quando o assunto é criptoativo, com visões diferentes e complementares a respeito do tema. E aí a minha recomendação é para que aqueles que não quiserem comprar de pronto os livros, para que leiam os artigos, recomendo que comprem os livros, porque são conjuntos de ideias e de princípios bem interessantes para que a gente entenda todas essas ferramentas. Se colocar o nome de cada um deles no Google, vai encontrar o livro correspondente à venda e o site da Technology Review, que é o mittechreview.com.br. É só colocar no Google MIT Technology Review Brasil, que logo aparece. E a gente tem um podcast feito recentemente sobre NFTs. Já falamos bastante sobre blockchain e tem um bocado de artigos. Há a perspectiva de que em breve tenhamos mais alguns artigos aí escritos a esse respeito, né, Rodrigo? Não, e cadê o merchan do livro do Rodrigo, que é o principal? Que o meu livro, gente, já está desatualizado, a regulação é tão dinâmica que já passou, mas aproveitando de livro, quem pediu o livro de blockchain, tem o livro da nossa amiga, né, Aros, aqui, estou até com ele na mão aqui, ó, que é o, não sei se dá para enxergar, Blockchain, tudo que você precisa saber. Esse livro é uma bíblia. Tatiana Revoredo. Ele é quem, para ler bastante, entender tudo do assunto, ele tem disponível no, acho que na Amazon, enfim, tem todos os lugares. É uma Bíblia no tamanho e na complexidade, mas vale muito, muito a pena, porque ela reúne aí
o que de elementar é preciso entender sobre blockchain, porque eu insisto, essa nossa conversa aqui hoje, seja sobre NFT, seja sobre os criptoativos, ela só existe porque o blockchain está na base de toda essa construção. O Rodrigo já participou comigo de discussões sobre, por exemplo, o fim dos cartórios a partir do crescimento da blockchain. Então, é um vasto universo para ser estudado, é o nosso futuro. A gente precisa entender como é que a gente vai chegar lá. Já é o presente, né, Aros? É o nosso presente, quase o presente. É o nosso presente. Então, e para nós, advogados, essa é a grande beleza da coisa, porque nos advogados surge sempre aquele receio de a tecnologia pode afetar a nossa atividade, muito pelo contrário. Somos nós, advogados, que precisamos auxiliar em como o empreendedor pode utilizar a tecnologia já existente dentro da regulação que já existe ou auxiliar na criação de uma nova norma. Então, o nosso papel acaba sendo muito importante nesse mundo de tecnologia e por isso que é tão importante a gente conhecer outras coisas e entender um pouco de negócio, entender um pouco de tecnologia, para que a gente possa ser um profissional completo e poder ajudar os nossos clientes quando surgem com um novo modelo de negócio, que, com aquela dúvida de se pode ou não pode fazer, que lei isso encaixa, e às vezes é algo que não tem nenhuma lei que encaixa, e cabe a nós usarmos todo o nosso conhecimento e criatividade para tentar respaldar os nossos clientes por um caminho seguro que ele possa desenvolver o seu negócio sem maiores problemas. Liliane, você gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Bom, eu acho que o NFT ele veio de encontro no direito de autor nesse momento de pandemia, e eu acho que é uma fonte de renda para esses artistas que hoje estão com dificuldade de trabalho, especialmente na área de música. E acredito que é um movimento que talvez venha para ficar mesmo, especialmente na área musical, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho monitorado, que você participar desses movimentos de música, de comprar parte autoral, para o autor está sendo muito importante nesse momento em que ele não tem outra fonte de renda, outra forma de exploração como ele tinha com os shows. Então, eu vejo, assim, dentro do direito de autor, um grande avanço do NFT entrando para o autoral, explorando aí o autoral. O Carlos falou, o Rodrigo também na fala dele, é para qualquer coisa, mas tendo essa exposição hoje, no momento de pandemia que a gente tem para a área de direito de autor, para a área de direito de entretenimento, aonde, e que todos nós estamos aqui, a gente precisa da tecnologia para sobreviver, mas a gente também precisa da arte e do entretenimento para nos divertir, e eu acho que é uma forma de renda para o autor nesse momento. E agradeço, Cindy, a você, Thaís, Rodrigo, Carlos, por dividir esse painel aqui, pelo convite, pela OAB também pelo convite. Muito obrigada, em nome da OAB São Paulo, agradeço ao Rodrigo, Carlos, a Liliane, e especialmente a Thaís, pelo tempo de vocês, pelas informações importantíssimas e interessantes que vocês trouxeram. Muito obrigada por todo o conhecimento compartilhado aqui hoje. Eu queria deixar 3 recados aqui no chat. Algumas pessoas pediram se poderia disponibilizar o material das apresentações. Essas representações são privativas dos expositores e contêm direitos autorais, então a gente não disponibiliza. Porém, o evento é gravado e ele ficará daqui a alguns dias no canal do YouTube da OAB São Paulo /Cultura Eventos. Então, vocês vão poder rever lá naquele link as informações da apresentação dos nossos expositores. Quando tiver, só aguardem alguns dias que logo o webinar sobe, então, para o canal do YouTube da OAB. E, por fim, para eu encerrar, eu queria deixar um convite para o nosso próximo evento da comissão, que vai ser no dia 5 de maio, com o tema Projeto Portinari, Ciência e Tecnologia, promovendo arte e cultura. Nós vamos receber o João Portinari e a Maria Portinari para falar aí desse projeto, desse instituto e de tudo mais aqui que envolve o nosso mundo das artes. Muito obrigada a todos, foi uma honra estar aqui com vocês. Encerramos por aqui, vejo vocês no nosso próximo evento. Tchau, parabéns, Thaís! Parabéns, Thaís! Obrigada, parabéns, divirta-se agora! Tchau, gente, beijo, até! obrigada. Tchau, obrigado.